Boa noite, Deus nos abençoe a todos, né? Bem-vindos aí ao estudo. Nós estamos iniciando agora o nosso estudo de quinta-feira, né, do Evangelho, né, que a gente já está aí mais de 20 anos com esse estudo, né? Estudo que já tem alguma história aí com a gente aí, mas, né, já, se eu não me engano, já dá com 23 anos de estudo ininterrupto aí do Evangelho, né? Apesar da gente, né, ter tirado aí um tempo aí com a questão da pandemia, né, fazendo em casa, né, mas estamos aí, né, continuando com esse estudo. Hoje nós vamos entrar, né, no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, né, nós vamos dar continuidade a esse estudo, né, que a gente pagou semana passada, a gente estava no capítulo 7, né, e a gente fechou o capítulo 7, e hoje nós já vamos, né, entrar no capítulo 8, né, o capítulo 8 que tem, né, algumas características muito interessantes, né? Eles vão ter vários relatos de curas, né, de ações do Cristo. E como a gente sempre faz, né, a gente vai começar, né, com a nossa oração inicial, né? A gente vai fazer uma prece inicial. E após isso, né, a gente vai fazer a leitura, né, da mensagem da semana. Hoje, para vocês terem ideia, como eu estou até meio esquecido, quase que eu esqueço de pedir para os amigos espirituais a mensagem, né? Normalmente eu que peço, assim, vocês trazem a mensagem lá do Evangelho, né? Eu estava até com a outra mensagem que eu tinha recebido pela manhã para poder publicar lá no Instagram, mas aí depois eu lembrei, meu Deus, eu esqueci de pedir a mensagem do Evangelho, mas eu pedi e o Lucas lá com a boa vontade dele, né? Ele poderia ter me lembrado, né? Mas a tarefa é minha, né? Então, assim, eles deixam a gente, às vezes, apertado de propósito pra gente aprender um pouquinho. Então vamos começar, né? Alguém quer fazer a prece pra gente? Alguém se oferece aí para fazer a prece? Então nós fazemos, né? Como sempre aí, né? Se ninguém quiser fazer, nós fazemos. Vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Jesus, pedindo que neste momento o seu amor possa nos envolver, sua paz possa nos acompanhar e que possamos estudar o Evangelho de luz juntos, dos amigos espirituais, dos amigos encarnados, trabalhando os conceitos que aqui são trazidos para a nossa melhora, para o nosso bem. Divino Mestre, distribui as luzes do teu amor àqueles que precisam, nos hospitais, nos orfanatos, nas creches, em cada lar, em cada família. Que possamos, Senhor, vibrar pelo bem, trabalhar pelo amor e servir junto a Ti, envolvidos no melhor dos ideais, resgatando o passado e reconstruindo o nosso presente com rumo ao futuro, que nos espera cheio de luzes. Fica conosco, Senhor, na manifestação do seu amor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, né, mais uma vez aí, boa noite, né, o pessoal que está acompanhando o Instagram, né, que está acompanhando aqui também pelo Jitsi, né, eu até coloquei o capítulo aqui no Jitsi, né, nós vamos para o Evangelho de Mateus no capítulo 8, né, então nós vamos fazer a leitura, né, qualquer comentário, qualquer pergunta, qualquer questão que se queira colocar, tá, gente? Fiquem totalmente à vontade, tá, gente? Se não me interromper, às vezes, não levantar a mão, não falar, né, ou não mandar mensagem, né, eu vou embora, né? Então, assim, por favor, me interrompam, tá? Vamos conversar e a gente não tem objetivo de fechar o estudo numa noite, né? Então, se a gente ficar mais tempo aqui no Evangelho, no capítulo 8, não tem problema nenhum, né? Então, quando a gente fala, né, essa passagem, né, o capítulo 8 do Evangelho de Mateus, se passa, né, logo após o Sermão da Montanha. Lembrando, gente, que os evangelhos, né, eles são momentos da vida do Cristo, momentos da missão do Cristo. O Cristo ele fica, né, mais de 3 anos, né, interagindo e trazendo seu ensinamento para a humanidade. Então, em 20, 15 páginas, né, que normalmente é o que nós temos aí no Evangelho, 20, 30 páginas, não dá para você colocar toda a informação de tudo que aconteceu, né, com o Cristo. Né, os discípulos, aquelas pessoas que estão mais próximas de Jesus, eles guardam, né, eles relatam, eles trazem aqui para a gente aquilo que mais tocou. Né? Então, a gente vai ver que os testemunhos, os fatos, as histórias, elas vão se sucedendo, né, como se fosse tudo acontecendo num dia depois do outro. Mas, às vezes, entre uma descrição de uma situação e outra, às vezes tem meses, até anos, né?
Alguns evangelhos, como por exemplo o evangelho de Mateus e o do Lucas, eles são muito preocupados em seguir uma certa cronologia. Já o evangelho de João, por exemplo, né, o evangelho de João não. O João ele escreve aquilo que vai tocando ele, e é muito comum João, né, colocar coisas que aconteceram lá nas últimas semanas de vida de Jesus, no início do evangelho dele, depois voltar lá atrás e ir na frente de novo. Né? O João Evangelista ele não é muito preso à cronologia, não. Tá? O Mateus já é um pouco mais e o Lucas também. Né? O Evangelho de Marcos, né, normalmente ele também segue, né, vamos dizer assim, a formatação do Evangelho de Mateus, até porque um bebeu do outro. Tá? Hoje é muito difícil a gente, quando estuda Evangelho, saber, né, o que tem origem no Evangelho de Marcos e o que tem origem no Evangelho de Mateus. Estão misturados. Né? Um serve de fonte de informação para o outro. Tá? Mas isso é só informação para a gente poder entender aqui algumas questões, né? Algumas propostas aqui, né, do Evangelho. O Mateus agora ele vai falar de algumas curas de Jesus, né? E aí eu vou ler a mensagem que a gente recebeu hoje, né, sobre o texto, né? Só para a gente dar uma contextualizada aí, né, para a gente poder, né, apenas se preparar mentalmente aí. Cura Jesus o leproso pela palavra do seu amor. Atende à fé sincera do centurião, fiel ao seu servo, que era para ele mais do que um serviçal, mas um amigo. Estabelece neste momento, Jesus, os fundamentos da intervenção espiritual, onde um amor maior se torna canal para socorrer um amor ainda pequeno. Atende os doentes do corpo, os que pedem pelos que amam, e mesmo diante dos espíritos desequilibrados fora da matéria, estende sua misericórdia, permitindo que se precipitem nas águas de uma nova existência. Em todo momento, o Mestre oferece auxílio, compreensão, ajuda, resgate e paz. Mateus traz cada uma dessas passagens, demonstrando o amor e a comiseração de Jesus. O bom amigo que, pelo exemplo, nos fala sem palavras, ajuda antes de julgar, socorre antes de corrigir. Mais amor e mais compreensão fazem a diferença em todos os momentos da tua vida, querido amigo, filho do amor. Então, quem traz essa mensagem pra gente é o nosso amigo Lucas. Vocês desculpem a pontuação que eu esqueci de passar pra Giné corrigir pra mim, que eu pedi pra ela corrigir a outra que eu psicografei. Mas a gente vai, na hora de publicar, a gente vai melhorando as mensagens, tá bom, gente? Então, assim, então nós vamos iniciar, como a gente falou, o capítulo 8 ele fala muito das curas, né? Então, assim, ele é um capítulo que ele e o 9 também vai entrar um pouco nisso, né? Até que o capítulo 9 vai entrar na história do próprio Mateus, né? Mas o capítulo 8 ele fala muito das curas, né? Dos fenômenos sobrenaturais. Eu acho que o Mateus percebe, né, que chega a hora dele falar um pouquinho daquilo que é, né, acima do natural, do que Jesus fazia ali nas suas interações com as pessoas, né? Então, vamos lá. Tendo Jesus descido do monte, então aqui a gente pode entender que está fazendo uma referência ao Sermão da Montanha? Pode ser que sim. Tá? Apesar de que muitos tradutores do Evangelho entendem que descer do monte é uma expressão, que representa que o mestre, ou que o espírito superior está vindo de um grau de espiritualidade para um plano mais próximo da gente. Então Jesus, lá no Sermão da Montanha, tem a dupla percepção disso. Jesus, no Sermão da Montanha, ele eleva o nosso padrão espiritual. Ele nos convida a caminhar com ele nas suas ideias, nos seus pensamentos, muito acima das condições humanas. Agora, nesse capítulo, o que vai acontecer? Jesus desce do monte e vai atender as pessoas nas suas necessidades e nas suas dores cotidianas. Nós vamos ver o mestre interagindo com as pessoas naquilo que está mais próximo ali da vida. Não vão ser grandes e profundas lições, apesar das lições estarem ali por dentro, daquele trabalho que ele está fazendo. Mas diferente dos capítulos anteriores, agora Jesus desce do monte e divide, o dia a dia dele com aquelas pessoas que estão ali, necessitadas de carinho. Um grande amor que desce para socorrer os amores menores. Tendo Jesus descido do monte, continuando aqui, uma grande multidão seguiu. Mais uma vez a multidão aparece aqui na nossa história. Lembrar que a multidão, é a representação da massa humana que vai de acordo com o vento. A multidão ela é levada por aquele que a guia naquele momento. Então Jesus está ali, a multidão segue Jesus. Se Jesus sair e entrar um criminoso, a multidão vai seguir o criminoso. A característica de multidão é seguir cegamente.
Tá? E Jesus quer libertar a gente da condição de multidão. Apesar dele respeitar e amar a multidão, ele tem pena da multidão. Né? Eis que, se aproximando um leproso, se prostrou, dizendo: Senhor, se queres, pode limpar-me. Olha que interessante, né? Primeiro vem um leproso, né? Um leproso que é uma pessoa que tem uma doença de pele, né? As doenças na época de Jesus eram motivo de segregação social, né? Toda pessoa que tinha uma doença, né? Nem sempre é a hanseníase que a gente conhece hoje, tá, gente? É qualquer doença que a pessoa tivesse de pele, né? Era um sinal, né, inequívoco para ela ser afastada da sociedade, principalmente na sociedade judaica da época de Jesus. Né? Então, quando a pessoa detinha uma doença, ela era afastada da comunidade até para poder preservar a comunidade. Né? Era uma das leis de Moisés. Né? O Moisés que tinha uma educação ali dentro do Egito, sabia muito bem do contágio das doenças, aquela coisa toda. E aí o Moisés prescrevia que se uma pessoa fosse vista leprosa, ela deveria ser afastada da sociedade, ou seja, expulsa, né, para um lugar ermo. Por quê? Para não transmitir para ninguém. E ao mesmo tempo, vocês vão notar que o leproso ele se prostra. Né? A posição de se prostrar é alguém que se coloca numa posição de inferioridade, de se abaixar. Né? A vaidade, o ego, o orgulho, o egoísmo diminui com a lepra, com a doença, com a fragilidade. Dizendo, né? Então ele se humilha e ele sabe que Jesus pode ajudá-lo, porque ele já chega e já fala: ó, Senhor, né, se queres, pode limpar-me. Né? Mas por que ele fala limpar? Porque, dentro do conceito da época, a doença era uma sujeira. Tá? Era um sinal, a impureza, a doença, né? Era um sinal de desequilíbrio espiritual. Ou seja, eu fico doente porque eu tenho um problema espiritual. Eu pequei, eu fiz um trem errado. A doença é uma punição divina. Tá? A doença é alguma coisa que Deus, né, tinha me punido. Não só, eu estou vendo aqui no comentário, né, falando que a lepra é uma doença, sim, mas todas as doenças eram consideradas isso. Tá? Todas as doenças eram vistas como intervenção direta do mal na vida da pessoa. Só ficava doente quem era pecador. Tá? O pecado se manifestava através de doença física. Quanto mais doença a pessoa tinha, mais pecador. Né? Era assim que as pessoas eram valoradas na época. O conceito, se a gente for analisar como Moisés, não está muito errado. Em que sentido? No sentido em que a doença é um reflexo de algum desequilíbrio da minha intimidade. Algum desequilíbrio que nasce no meu espírito. Tudo bem? Né? A forma de se manifestar e de se lidar com aquilo que era complicada. Por quê? Porque a pessoa era execrada, né, pelas suas doenças físicas. Né? Porque não se entendia que as doenças morais também eram reflexo de estados espirituais de desequilíbrio. Deixa eu só abrir a porta aqui, que tem um rapazinho aqui querendo entrar. Uma mocinha. Desculpa, gente. Desculpa, pessoal. Marcelo, pode falar. Pode. Posso perguntar um negócio? Pode. Se eu souber, pode perguntar. Se eu não souber, com falo que eu não sei. certeza. Seria por isso que Jesus, toda vez que curava alguém, ou que expulsava, entre aspas, demônio das pessoas, ele nunca se referiu como milagre. Ele sempre falava assim: vai, não peques mais, a tua fé te curou. É por isso que ele nunca se referiu a milagre, porque isso era uma... provendo, embora eles não soubessem, mas a doença é um reflexo do que a gente traz no espírito. Então, seria por isso que Jesus nunca falou que ele fazia milagre. Ele sempre curava, atendia as pessoas e falava: vá, não peques mais, a tua fé te curou. É isso, é por isso que ele não se refere como milagre? Olha, a questão do milagre, né, primeiro a gente tem que pensar o seguinte: na época de Jesus não tinha esse conceito. Né? Então, milagre é uma coisa que veio depois. Na verdade, o milagre é um termo apropriado do latim, né, e que vem depois para explicar algum fato sobrenatural. Tá? Os judeus não tinham muito essa ideia de o que é um milagre nesse sentido, mas o que você está falando está certo. Por quê? Porque o processo de cura que Jesus fazia com as pessoas nada mais era do que regenerar a parte física do corpo delas. Né? Jesus ele reconstruía fisicamente a pessoa, vamos dizer assim. Né? Mas ele não atacava a causa daquele problema espiritual.
né, Jesus ele ajudava a pessoa a encontrar a causa e modificar sua conduta. E isso ia produzir um efeito. Né? Ou seja, trabalhando a causa, né? Trabalhando o meu desequilíbrio, eu vou cessar o desequilíbrio e com certeza aquilo vai gerar uma cura. O que Jesus fazia era acelerar o processo de maneira que aquela cura se via no corpo físico da pessoa. Né? Talvez a pessoa não ia curar naquela vida, né? Pelos fatores normais lá do corpo físico. Jesus ele tinha a capacidade de adiantar o processo. Como, por exemplo, um médico hoje, né? Ele pode virar para mim e falar assim, Marcelo, você está com seu pâncreas arrebentado aí por causa da sua diabetes, né? Tô chutando aqui, né? Para de comer açúcar, faz uma dieta que eu vou fazer uma cirurgia em você e que eu vou trocar o seu pâncreas. Né? Ou seja, o médico consertou o corpo físico do Marcelo, né? Vamos dizer assim. Mas aquilo só vai ter uma manutenção se o Marcelo adotar uma conduta diferente do que ele tinha antes. Basicamente era isso que Jesus fazia. Né? Ele consertava o físico, né? E ensinava a pessoa a modificar a conduta dela, né? Por isso que ele falava, igual você está dizendo, vai que a tua fé te salvou, vai que a tua fé te curou, né? Porque ele sabia que a pessoa estava diretamente envolvida no processo de cura. Né? E a questão do milagre, né? Também tem aquela ideia que os espíritos falam pra gente da derrogação das leis divinas. Ou seja, o milagre, né, tem as leis da natureza, Deus vai lá e quebra as leis da natureza. Ó, não existe as leis da natureza. E a gente sabe que não funciona assim. Né? Na verdade, Jesus ele curava por um método que a gente não sabe como, tá? Mas que é um método que um dia nós vamos dar conta de fazer igual ele faz. Tanto é que ele fala isso, né? Tudo que eu faço vocês também podem. Então curar, levantar o cara quase morto, isso a gente já faz hoje, né? A ciência faz isso. Né? Por outros métodos, mas chega ao mesmo objetivo. Né? Então vai chegar um ponto que nós vamos dar conta de fazer, de reordenar o campo físico da pessoa. Né? Tá bem perto isso, aliás. Né? E aí ele fala aqui, ó. Ele responde para né, Jesus, estendendo a mão, tocou dizendo, quero ser limpo. Né? Então, o que Jesus fala? Eu quero que você esteja bem. Né? E logo ficou limpo da sua lepra. Ou seja, Jesus curou a doença física do cara. Entretanto, né, o estado mental do leproso ao chegar em Jesus, né, já diz pra gente que já havia um processo de cura iniciado ali. Jesus só acelera aquilo. Né? O estado da fé, da humildade, dele lá buscar ajuda, dele querer ajuda, dele se, né, dele se prostrar diante de Jesus, ele se coloca debaixo da orientação do Cristo, e isso coloca ele numa posição favorável para ser curado. E Jesus vai e adianta o processo. Aí o que ele fala aqui? Ó, vá e não o digas a ninguém, mas vá, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou em testemunho da tua cura. Por quê? Porque o sacerdote era a autoridade sanitária da época. Né? Então, o sacerdote era aquele que podia expulsar a pessoa da cidade. Né? Não só o sacerdote, os doutores da lei também tinham essa função. Né? E o sacerdote era a pessoa que podia readmitir o companheiro dentro daquela sociedade. O sacerdote fala, não, você está curado, você está sendo readmitido à sociedade, bem-vindo. E aí a pessoa voltava a ter aquele status de cidadão dela. Né? Porque quando ela era expulsa, vamos dizer assim, ela estava doente, ela perdia todas as posses, ela era como se ela tivesse morrido. Né? Para todos os efeitos, a pessoa que era segregada é como se ela tivesse morrido, ela não tinha direito a mais nada. Os bens dela eram divididos entre os filhos, é uma coisa bem, né? Era como se o cara morresse mesmo. E era bem comum até, né? Segundo os relatos aí que a gente sabe da espiritualidade, era muito comum, por exemplo, um filho que queria tomar a herança do pai, ele botar lá a roupa de um leproso na casa do pai para pegar a lepra, expulsar o velho e ele pegar a herança. Tá? Era muito comum isso. Né? Então, assim, então o sacerdote ele podia readmitir a pessoa. Falei, não, você pode voltar, aquela coisa toda. Tinha um sacrifício ritual lá, normalmente eram 2 pombas que eles sacrificavam, né? E aí o cara estava liberto do pecado, né? Deus te curou, você está liberto, você, né? Agora você é um cara que pode voltar para a nossa sociedade. Né? Até tinha um amigo de Jesus, chamado Simão, né? Que não é o Simão Zelote, nem o Simão Pedro, tá? É um outro Simão, que era um fariseu, até que na casa dele, que Jesus encontra com a Maria de Magdala, né? Tem aquela história linda lá, da Maria de Magdala com o vaso, né? Na casa desse Simão, que era o leproso. Muita gente fala que esse leproso aqui era esse Simão, que depois deu uma festa, chamou Jesus para ir na casa dele, né? Que era um fariseu, um doutor da lei muito, muito famoso, que tinha ficado doente, e que Jesus vai lá e cura o cara. Entendeu? Então, assim, e aí ele tinha voltado para a sociedade. Tanto é que ele tinha um apelido de Simão o Leproso, por causa disso, tá? Mas isso é só detalhe. Né? E aí ele continua, né? Então ele manda o leproso, né, retornar, e aí nós vamos passar para a segunda história aqui, que é uma das mais famosas, que é a cura do servo do centurião. Né? Tendo entrado em Cafarnaum, lembrar que Jesus morava em Cafarnaum, tá, gente? Jesus tinha uma casa em Cafarnaum.
Tá? Para quem não sabe, Jesus tinha uma casa na cidade de Cafarnaum, né? Onde ele viveu muito tempo, né? Diz que é uma casa muito bonitinha, né? Nós estamos até aí com as informações espirituais sobre isso, né? Mas depois a gente conta isso mais para frente aí. Né? Tendo entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião. Olha que interessante, né? Se vocês forem notar nos outros evangelhos, é uma pessoa que vai até ele e fala em nome do centurião. Nesse aqui o centurião chega direto. Olha só, aproximou-se dele o centurião, fazendo-lhe uma súplica, dizendo: Senhor, meu servo jaz em casa paralítico e sofre muito. E Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. Olha só, né? Nos outros evangelhos, fala assim que uma pessoa que conhecia um rabino da cidade, né? O pessoal fala que é o Jairo, né? Que Jesus vai lá e cura a filha dele, né? Vai até Jesus e fala assim: ó, tem um centurião na cidade que ele está pedindo para curar o servo. E ele é um homem muito bom, até nos ajudou a construir a sinagoga. Olha como é que é a história, né? E Jesus não entra em contato com o centurião em momento nenhum. E tanto que, né? E aqui não, aqui o centurião que vai conversar com ele. Por que tem essa divergência, gente? Por um motivo muito simples, tá? Porque o Mateus, ele era mais liberal. Os outros discípulos ficaram preocupados de queimar o filme de Jesus com os judeus, tá? O Marcos principalmente, né? Por quê? Porque os romanos eram extremamente odiados. Se falasse que Jesus conversou com os romanos, aos olhos de alguns dos discípulos de Jesus, isso ia pegar mal para Jesus. Então, o que o pessoal fez? Ele meio que alterou um pouquinho a história, né? Falou, não, foi uma pessoa que pediu para Jesus curar. Jesus nem teve contato com o cara direito, né? O Mateus, que já era uma... Por que o Mateus ele tem mais facilidade para lidar com isso? Porque o Mateus ele era funcionário do Império Romano, tá? Ou seja, o Mateus era alguém que estava muito próximo dos romanos e ele não tinha nenhuma dificuldade de lidar com os romanos, o que era muito mal visto na época. Né? Lembrar que os cobradores de impostos, que era a profissão do Mateus, eram execrados pela sociedade da época. Eram assim, igual cachorro. Né? A única coisa que eles eram ricos. Né? Mas ninguém gostava deles. Os judeus, principalmente, os odiavam, eram detestados. Tá? Mas o Mateus ele tinha contato com os romanos. Então o Mateus ele não teve poder de escrever que o romano foi lá em pessoa para curar Jesus. Os outros ficaram meio sem jeito. Falaram, vamos falar isso aqui de muito jeito aqui, porque né, vai que lê, que o povo aqui vai achar que Jesus é um traidor aqui da nossa raça. Tá? É um motivo muito humano. Né? E aí ele continua aqui, ó. Fazendo uma súplica, disse: Senhor, meu servo jaz em casa paralítico e sofre muito. E Jesus disse-lhe: Eu irei e o curarei. Olha só que interessante, né? Aqui, gente, isso pra gente é muito tranquilo, né? O cara chegou, falou: Não, meu amigo tá doente lá. Não, beleza, vou lá. Pra gente isso é muito tranquilo. Na época, gente, isso é um absurdo dos absurdos. Jesus está conversando com um cara que é um invasor, com um traidor. É a mesma coisa que... Imagina hoje, ó. Vou dar um exemplo para vocês entenderem, né? Pra gente... Imagina, né? Hoje nós temos aí negócio de direita e de esquerda, né? É a mesma coisa que você falasse assim, ó, né? Pro cara de esquerda. Ó, Jesus foi lá na casa do Bolsonaro curar lá o servo do Bolsonaro. É a mesma coisa que você falar pro cara de direita. Jesus foi lá na casa do Lula. O Lula chamou Jesus e falou, não, beleza, tô indo lá na sua casa. Vocês estão entendendo qual que é o nível? Multiplique isso por 10. A briga política que nós temos, multiplique isso por 10. Era Jesus conversar com o romano. E Jesus aqui, ele lida com o cara como se, com a naturalidade total. Isso, aos olhos do pessoal da época de Jesus, era uma coisa, uma loucura, um absurdo. Era um motivo deles parar de olhar na cara de Jesus. Ele tá com a pedra na cabeça de Jesus. Tá? A gente, como a gente está descontextualizado do que era a época do Cristo, muitas vezes a gente não entende. Ah, Jesus foi lá, né? E aí o que acontece? Né? Mas o centurião respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entres à minha casa. Por que o centurião faz isso? Já sabendo que o negócio lá era brabo, que a questão social lá era muito complicada, e que ele, centurião, ele é o agente de uma força repressora. Ele estava lá invadindo Israel. Né? E ele sabia que era muito delicado para alguém, né, ser visto colaborando com o invasor. Então ele quis poupar Jesus. Né? Ao mesmo tempo que ele quis demonstrar que ele acreditava em Jesus, ele não queria comprometer o Cristo. Olha como é que o cara tinha um tino. Né? Pra vocês verem, a gente lê isso, a gente tem uma visão totalmente diferente. Né? Mas olha só, o centurião ele pegou o complicado da situação e ficou assim, nossa, mas ele vai lá em casa, vai pegar mal para ele. Né? O pessoal vai falar que ele está lá colaborando comigo, que ele não foi lá curar ninguém, que ele foi lá e passar informação pra gente, que ele foi lá e dedurar os judeus pra gente. Você está entendendo como é que é a situação complexa? E aí o que o centurião fala? Não, mestre, não precisa nem ir na minha casa, não. Não precisa lá, não. Se você for lá, o negócio resolve.
numa prova de fé. Né? E Jesus ainda dá uma cutucada violenta nos judeus. Quer ver? Vai continuar aqui. Ó. Dize, porém, uma só palavra e meu servo será curado. Pois também eu sou um homem sujeito a outro, tendo soldados as minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. Né? Um centurião era alguém que comandava um destacamento de 100 legionários. Tá? Tinha lá os legionários, né? Que alguns eram romanos, outros eram de outras nações, que eram, né, contratados. Né? E tinha lá o decurião, que comandava 10. Tá? E tinha um centurião que comandava uma centena. Tá? Então ele devia ser o chefe do destacamento na cidade inteira. Né? Porque 100 soldados é muita gente. Né? E digo, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, não achei tão grande fé em Israel. Olha o que Jesus falou. É a mesma coisa de Jesus virar para você, que tem uma visão política de esquerda ou de direita, e falar que o cara do outro lado, que você detesta, ele tem mais fé que você. Você vai olhar para Jesus e falar, esse cara não é Jesus? Não, esse cara aí tá fora, esse cara não pode, Jesus. Não, você me decepcionou, Jesus. Acabou com o meu dia aqui, mestre. É mais ou menos isso, gente. Jesus virá lá no meio dos judeus, lá no meio do povo dele, que era fanático religioso, que achava que era dos escolhidos do mundo, e falar que o estrangeiro invasor, que representava o império lá, idólatra lá, que nem adorava o Deus verdadeiro, e falar que o cara tinha mais fé que eles, era visto por alguns como uma afronta e um insulto. Né? Então esse cara tá falando que esse qualquer, esse gentio aí, que nem religioso que nem circuncidado que nem judeu que nem é descendente de Abraão, que nem sabe quem que é o Deus de Israel, ele tá falando que esse cara aqui é melhor que a gente. Foi isso que Jesus falou, a fé dele é maior que a sua. Vocês têm Pode falar. Em outra passagem também, Jesus também fala que, como a gente usa o dito popular, que santo de casa não faz milagre, né? E ele tem uma outra passagem que ele fala que na cidade dele ele não conseguiu ser bem visto, né? As pessoas Nazaré, não entenderam né? o que ele veio fazer em Nazaré, né? Porque ele era um cara que comia. Ele comia arroz e feijão com todo mundo lá todo dia. Quem é esse cara aqui? Esse é o filho do carpinteiro ali, ó. Esse cara aí, Messias. Era aí, né? É aquela questão da proximidade, né? Então, assim, eles não valoravam Jesus. Imagina, gente, Jesus na moral do seu lado lá, você dando banana pra ele. Oh, meu Deus. Né? Pois é. E aí eu acho que essa passagem também tem a ver com isso, né? Com essa outra. Quando ele diz que o romano tem mais fé, e o próprio romano assume isso, né? Quando ele se põe na posição assim, não precisa ir lá, porque eu tenho fé, eu acredito que só você pronunciar o nome do meu servo, ele vai estar curado, né? Isso. Então, o romano, ele assume a fé dele. Que não era fácil para ele também, não. Imagina então, ele diante dos companheiros dele. Tipo assim, você tá vendo, esses primitivos aqui, esses caras aqui que nós temos que manter no chicote aqui, você tá lá baixando a cabeça lá pro maluco lá daquela região maluca deles lá, você é doido. Nós estamos aqui para dominar esse negócio aqui, esses caras têm que obedecer. Eles tinham, né, na cabeça dos outros romanos, o que eles iam falar para ele? Esse tal de Jesus tinha que ficar feliz você ter ido na casa dele e não falar duas vezes, tinha que ter curado você, o servo, e quem mais você mandasse, eu sei que é o dono desse negócio aqui. Vocês estão entendendo? Então é uma posição delicada tanto para o romano, né? Mas é um romano que vocês vão notar, né, nos outros evangelhos, né, principalmente que eles falam um pouquinho mais da história dele, que esse companheiro ele era bem visto em Cafarnaum. Tá? Por quê? Né? Até o Rabino fala que ele ajudou a construir a sinagoga, ou seja, era um cara que era interessado em ajudar lá, dentro dos limites, é claro, né, gente? Desde que não entrasse em conflito com aquilo. Os romanos, quando a gente estuda evangelho, essas coisas, a gente tem que lembrar o seguinte, gente, o fanático religioso eram os judeus, tá? Os romanos, eles eram violentos, eles eram agressivos, eles eram capazes de crueldades horríveis, né? Tanto é que eles inventaram tal da crucificação, essas coisas todas? Sim. Tá? Mas os romanos eles eram extremamente tolerantes para aquilo que era diferente deles. Talvez por isso o Império Romano cresceu tanto. Os romanos eles tinham uma característica que eles não eram xenófobos, ou seja, se eles viam alguma coisa do exterior que eles achavam que era interessante, eles absorviam aquilo facilmente. Eles não tinham problema de lidar com o que vinha de fora. Diferente dos judeus, por exemplo. Os judeus tinham horror a qualquer coisa que fosse diferente da cultura deles. Né? Eles tinham uma dificuldade extrema.
Então os romanos eles tinham essa facilidade, era um ponto positivo deles, né? O ponto negativo era a violência, a truculência, a agressividade, né? Eles matavam sem dó, né? Tanto é que eles destruíram Israel, né? Poucos anos depois desse relato aqui, gente, né? Isso aqui passou mais ou menos no ano 30, né? No ano 70 Israel foi destruída inteira, acabou, né? Destruiu tudo, os romanos destruíram tudo, porque teve uma revolta lá, e quando tinha revolta, os romanos iam para arrasar, né? Eles tinham isso. Ó, nós vamos conviver, vocês vão ter a sua cultura, sua vida, e vocês não revoltam contra a gente. Se revoltar, aí quando tinha uma revolta, os romanos iam para acabar com tudo. Porque eles tinham que dar exemplo ao mundo, né? Porque eles dominavam todo mundo. Se alguém revoltasse, eles não fossem brutais, os outros revoltavam também. Então, assim, ó, pode fazer o que você quiser, desde que não revolte, né? Mas vamos continuar aqui. Né? Não achei tão grande fé em Israel. Digo-vos, pois, que virão muitos do Oriente e do Ocidente, e que se sentarão com Abraão, Isaac e Jacó. E Jesus falando do futuro. Jesus está aqui fazendo um outro ataque, que em Jerusalém ele não falaria isso aqui não. Não porque ele teria medo, porque ele sabe que lá em Jerusalém não ia dar certo. Se o povo da Galiléia já era difícil, né, os judeus da Judéia, que eram, né, que é onde ficava a cidade de Jerusalém, eram mais fanáticos ainda. Era 10 vezes mais fanático que o pessoal da região dele. Né? Aqui o pessoal pelo menos já escutava, né? Torcia o nariz e escutava. Lá em Jerusalém nem escutar não ia, né? Eles iam querer apedrejar ele na hora, né? Aqui, ó, ele fala aqui, ó: eis que virão muitos do Oriente e do Ocidente, e se sentarão com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. O que ele está falando, né? Que espiritualidade já está além do limite da religião. A espiritualidade é ultrapassar o limite de uma crença, de uma nação, de um povo. Coisa que muita gente ainda, quando ele fala isso é difícil para muita gente introjetar hoje. Fala assim, o judeu, né? Nós temos dificuldade de entender que a humanidade não precisa ser espírita, não. Né? Nós temos dificuldade de entender que a humanidade não precisa todo mundo converter para a minha religião para ser salvo, não. Nós temos dificuldade com isso. Né? Então, assim, isso é uma coisa que até hoje dói na nossa alma, porque nós temos um senso de tribo muito grande. Quando eu falo senso de tribo, é aquela ideia de que nós queremos que Deus seja só para o nosso grupinho. É Deus com a gente contra o resto. Né? Vocês podem perceber que a gente expressa isso muito. Quando a gente fala assim que Deus vai vir me proteger. Se Deus vai vir me proteger, ele vai me proteger contra alguém, ou seja, ele vai ser a favor de mim contra o outro. Né? Se Deus vai vir me ajudar, né, e afastar o mal de mim, o mal é outro companheiro, ou seja, Deus é do meu lado e contra o outro. E muitas vezes as pessoas buscam religiões por causa desse sentimento, da ideia de que Deus vai privilegiar você ou a mim porque eu tenho esse ou aquele grupo religioso, que era o que o pessoal na época de Jesus acreditava. Eles acreditavam que o simples fato deles serem judeus, né, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, eles eram os caras certos no mundo. Eles podiam qualquer coisa e todo mundo não podia nada, porque eles eram o povo escolhido. Né? E era um equívoco. Né? Então, assim... E ele continua aqui, ó: enquanto que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, a treva é o contrário de luz. O que é a luz? A luz é o conhecimento. A treva é a ignorância. Quem vai ser lançado na treva? Aquele que fecha o olho. E lá o que? Pranto e ranger de dentes. Então, sofrimento. Sofrimento está diretamente ligado à ignorância. O ignorante, ele sofre porque não entende, porque não sabe e porque não quer saber. Né? Então disse Jesus ao centurião: vai e seja-te feito conforme creste. Naquela mesma hora ficou curado o servo. Né? Como eu falei, o relato aqui é bem diferente dos outros evangelhos. Né? Tem aqui esse fator da questão que eles quiseram poupar Jesus. Né? Não que Jesus precisasse, tá, gente? É a opinião de quem escreveu. Tá? O cara que escreveu deve ficar doido. Né? Nossa, se escrever isso aqui vai pegar mal. Então eles tentaram poupar. O Mateus ele já foi direto, porque o Mateus já era mal visto mesmo. Ninguém ia com a cara dele mesmo. Né? O Mateus ele tinha dificuldade extrema até de lidar com os outros apóstolos. Né? Então, assim, para o Mateus ser aceito pelo grupo foi um processo lento e gradual. Né? Porque o pessoal não engoliu o Mateus. Tá? Mais difícil do que o Mateus estar ali no meio, eu acho que só uma pessoa tinha mais dificuldade com o Mateus, a Maria de Magdala. Porque era mulher e prostituta, que é pior ainda, né? O Mateus ele era ladrão, safado, né? Apoiava os romanos, era traidor da pátria, doutor, né? Ele era tudo de ruim, mas ele era homem, pelo menos judeu, né? A Maria de Magdala, além de ser tudo de ruim, ainda era mulher.
Então, assim, são as duas figuras que mais sofreram com preconceito dentro do grupo de Jesus, pode ter certeza. É a Maria de Magdala e o Mateus. Tá? E é interessante, né, que pela informação que a gente tem até lá no livro Paulo Estevão, né, são os dois que ficam em Cafarnaum. Né? O Mateus, ele fica em Cafarnaum, depois que Jesus morre, ele volta para Cafarnaum e ele funda uma igreja lá. Né? Quando a gente fala igreja, é a comunidade cristã, né, na cidade. E a Maria de Magdala fica com os leprosos da cidade. Né? Sendo ajudado por quem? Pelo Mateus. O Mateus que mantinha, né, o trabalho que a Maria de Magdala fazia fora da cidade, com os leprosos, até que ela ficou leprosa também, aquela coisa toda. Né? Os dois mais rejeitados, né? Você vai ver que o Mateus não aparece em Jerusalém. Você lê lá o Paulo Estevão, você lê lá os outros livros, né? Você vê que o Paulo, lá no Paulo Estevão, o Paulo visita o Mateus em Cafarnaum, mas o Mateus não vai em Jerusalém. O Mateus não é uma pessoa muito bem-vinda no grupo. Não pelos discípulos, mas pelo que estava em torno, né? Os outros que viam, né? O cobrador de impostos, o cara que colabora com os romanos, esse cara aí, né? Então o Mateus, percebendo a situação, o que o Mateus faz? Ele se isola lá na cidade. Não, eu fico aqui, tomo conta aqui da... Né, eu vou difundir o evangelho aqui na Galileia, deixa aqui que a Galileia eu resolvo aqui. Vocês ficam lá em Jerusalém, eu fico aqui. Entendeu? Mesma coisa que aconteceu com a Maria de Magdala. Né? Apesar de que no caso do Mateus foi uma escolha do Mateus. No caso da Maria de Magdala, não, ela foi meio que expulsa do grupo mesmo. O pessoal meio que... Né, complicado ficar com você aqui, eu sei muito boazinha, Jesus te ama, mas... Né, que... O cara tá vindo aqui todo dia, você aqui com a gente, pega mal, né? Mulher aqui no meio do... né? Então a Maria de Magdala foi meio que convidada a se retirar do grupo. Né? Azar do grupo que perdeu, tá, gente? Perdeu, né? Podia ter ficado lá na casa do caminho e ajudar pra caramba, né? Não quis, né? Depois chora, né? Mas vamos lá. Tendo chegado Jesus à casa de Pedro, ó, já vai passar por uma outra história. Viu que a sogra dele estava de cama com febre. Tomou-a pela mão e a febre o deixou. E ela levantou-se e pôs a servi-los. Né? Olha como é que o Mateus é bem limitado nessa história. Né? Por quê? Porque o Mateus não tinha acesso à casa do Pedro. Tá? O Mateus e o Pedro não davam muito certo no início, não. Né? Até porque o Mateus, né, ele era um cobrador e o Pedro era um cara que era cobrado. Né? E o Pedro tinha um temperamento um tanto quanto desequilibrado na época. Né? Então ele e o Mateus, você vai ler lá o livro Boa Nova, você vai ver lá, né? Você vai ver que o Pedro e o Mateus não se bicavam. Né? E é um processo lento e gradual que a espiritualidade que Jesus vai fazer para poder aproximar os dois. Né? Mas o Pedro tinha uma vantagem muito grande. O Pedro tinha um bom coração. Né? O Pedro era um cara extremamente explosivo, né? Que podia dar um tapa na sua cara, mas depois ele chorava pedindo desculpa. Esse é o Pedro. Né? E o Mateus não tinha uma índole ruim. O Mateus ele tinha receio, né? Porque ele não era bem-vindo. Né? Você imagina, você está no meio de um monte de gente e você percebe que ali naquele grupo ali todo mundo, você não tinha pra você estar aqui não. Né? O que você está fazendo aqui? Já podia ter ido embora, já, tchau. Né? Então é um processo lento. Né? E aí o Mateus relata essa história da cura da sogra do Pedro. Né? Que é um relato muito, muito, muito curtinho, né? Quem sabe também, né? De informação espiritual. Né? Que a sogra do Pedro... Né? Tem umas informações bem interessantes aqui no subtexto aqui pra gente. Primeiro, o Pedro era casado. Ele tinha sogra, ele era casado. Né? Então joga por terra aquele negócio de celibato, de o cara não poder casar. O Pedro era casado. Né? Quem só tem sogra quem é casado. Só se o Pedro adotou uma sogra pra ele e fala assim, não, eu quero ter uma sogra. Você quer ser minha sogra? Né? Mas você vai casar com a minha filha? Não, eu só quero ter uma sogra mesmo. Podia ser minha sogra, aí só pra me falar que eu tenho. Né? Vai ver que Jesus vem aqui, te cura. Né? E além, né? E aqui outra ideia, né? Além do Pedro ter uma sogra, ela morava com ele. Tá? Porque ela foi lá na casa do Pedro. Ou seja, ela estava deitada na cama na casa do Pedro. Ou seja, a véia morava lá. Né? E muita gente fala que a sogra do Pedro não ia muito com a cara de Jesus, não. Como toda sogra, né? Devia pensar assim, olha esse cara aí que fica tirando meu genro aqui, né? Esse Pedro já é imprestável, não serve pra nada, né? Minha filha aqui trabalhando aqui, esse cara andando atrás desse tal de Jesus aí pra baixo pra cima aí, ó. Vai trabalhar, vagabundo, vai cuidar dos seus filhos, tem mulher e filho aqui, ó, né? E aí, né? E é uma outra coisa que é bem interessante, fala um pouco da dinâmica familiar dos discípulos, né? Porque os discípulos eles não abandonaram a vida deles para seguir Jesus. Assim como o Mateus não deixou de ser cobrador de impostos, né? Aquelas cenas de filme que a gente vê o Mateus largando a banca e saindo atrás de Jesus, aquilo ali é só no filme, tá, gente? Né? O Mateus não poderia fazer aquilo, os romanos iam matar ele se ele fizesse aquilo. Né? E se ele fazer isso, o romano enfia a espada nas costas dele, acabou Mateus, acabou o evangelho, acabou tudo. Né? Não era assim que funcionava, não. Do mesmo modo, o Pedro. Né? O Pedro, para seguir Jesus, ele não deixava de trabalhar. Haja vista que vocês vão ver que em vários momentos do evangelho, até depois da morte de Jesus, nós vamos encontrar o Pedro pescando.
né? Ou seja, os encontros e os trabalhos do Cristo, do Evangelho, eram entre as atividades deles, eram, vamos dizer assim, nas horas de folga. Né? Quem tinha mais tempo livre ficava mais tempo com Jesus, quem não tinha tanto tempo livre o acompanhava sempre que podia. Por quê? Porque o compromisso dentro de casa vinha em primeiro lugar. Então Pedro não ia abandonar a família dele, né? Porque seria aí até um desequilíbrio, né? Da parte do Pedro. Só que como eles não falam muito disso diretamente, né? A gente criou aquela imagem romantizada, né? Dos apóstolos abandonando tudo e seguindo Jesus. Né? E vão morar onde? Vamos morar debaixo daquela árvore ali mesmo. Tal. Não era bem assim não. Tá? Tá dando pra entender, gente? Né? Tá tranquilo? Deixa eu ver aqui no Instagram se alguém perguntou alguma coisa. Né, gente? Então nós estamos falando do capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Né? Pela tarde, apresentaram-se muitos possessos do demônio. Olha que interessante. O que é o possesso do demônio, né, gente? Possesso do demônio é todo mundo que tinha problema mental, tá, gente? Não é só quem tá com problema de perturbação espiritual, não. Né? Muita gente acha que o possesso do demônio é todo mundo que tinha problema obsessivo. Não é só isso, tá? Qualquer transtorno mental na época de Jesus era visto como intervenção diabólica. Tá? Então, se o cara tinha uma esquizofrenia, se o cara tinha uma depressão, se o cara tinha uma tendência suicida, se o cara tinha uma síndrome de Down, se o cara tinha uma doença qualquer, né, que hoje a gente sabe que é um transtorno neurológico, na época de Jesus isso era considerado como intervenção demoníaca. Né? O cara estava fora da realidade. Né? Então ele estava sendo manipulado pelos demônios. Tá? Apesar de que nós sabemos que em muitos casos haviam sim, né, presença de entidades desencarnadas. Olha só. E ele, com sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os enfermos. O que é expulsar? Expulsar é afastar, né? Como é que Jesus... Expulsar é, mano, some daqui e desaparece, né? Jesus não, né? Não é bem assim não, né? Cumprindo-se desse modo que foi anunciado pelo profeta Isaías quando disse: ele mesmo tomou as nossas fraquezas e carregou as nossas enfermidades. Então Mateus está fazendo uma analogia com o texto do profeta Isaías, né, da época, falando que Jesus estava cumprindo uma profecia. Né? Vamos lá. E vendo Jesus rodeado por uma grande multidão, a multidão de novo aí, né? Ou seja, por que a multidão ia atrás de Jesus, gente? Porque Jesus curava. Tá? Eles não estavam ainda capacidade de entender o que ele falava, mas ele, né, queria ver um milagre lá. É muito parecido com a gente hoje, né? Marcelo, durante esse período de apostolado, como eram os ataques contra ele? Aconteciam diretos? Que os amigos espirituais contam? Olha, na época que Jesus estava pregando o evangelho, né? Vamos dizer assim que de certa forma, por mais que o pessoal tentasse atacar, ninguém põe a mão em mim. Só vão pôr a mão em mim na hora que eu deixar. Que foi quando ele vai, né? Que ele vai desencarnar lá, que ele deixou. Né? Mas assim, o que acontecia era que as pessoas falavam mal, que as pessoas faziam campanhas para poder difamar Jesus, né? O que deixava os apóstolos nervosos, né? Existem muitos relatos, né, das brigas que os discípulos tinham com os outros, né? Tava lá Jesus, aí alguém falava mal deles, os discípulos que ia descer o cacete no cara, né? E Jesus tinha que falar, não faz isso não, né? Mas diretamente com Jesus era muito complicado, tá? Por quê? Porque a vibração do Cristo não permitia, né? Tem uma cena de um filme que explica muito bem o que era a estar diante de Jesus. Né? Quem já viu aquele filme Ben-Hur, né? Lembra do Ben-Hur? Ben-Hur lá da década de 50, tá? Do Charlton Heston. É o Ben-Hur agora com o Rodrigo Santoro, aquele muito ruim. Nossa, como é que o filme ficou? Né? Tem um Ben-Hur da década de 50 que em determinado momento da história, lá no início do filme, né? Que é uma das cenas que mais me marcou. Eu lembro quando eu era criança, eu vi aqui e falei, nó, é isso aí, ó, Jesus ali, ó. Né? O Lucas falou, ó, Jesus. Né? Porque eles fizeram uma coisa muito interessante no filme, que era o seguinte, durante o filme, Jesus não aparecia diretamente. Né? Tinha um ator que interpretava Jesus, mas nunca mostrava o rosto dele. Em nenhum momento do filme mostra o rosto de Jesus. Jesus está sempre de costa, né? Sempre no horizonte, sempre passando, né? Sempre um vulto, uma silhueta, alguém de costa, né? Jesus nunca aparece diretamente assim, a cara de Jesus, que é uma técnica narrativa, né, gente? E aí, em determinado momento do filme, tá lá no começo do filme, né? Tá lá o Ben-Hur lá sendo preso, né? E eles passam para levar ele para as galés, né? Que é onde ele cumpre pena, né? Remando até a morte, né? Que as galés eram os barcos de guerra romanos, né? Então os criminosos que não eram crucificados eram mandados para galé, para ser motor da galé até morrer. O cara remava até morrer, basicamente isso, né? E aí eles estavam passando, saindo da Judéia, né? E eles passam em Nazaré. Quando eles passam em Nazaré,
né, em determinado momento lá, claro que isso é uma coisa do filme, tá, gente? Isso não existe, né? Mas é uma cena muito poética. O que acontece lá em Nazaré, o personagem principal, ele cai no chão lá, aquela coisa toda lá, ele tá desesperado, né? E o soldado pega no pé dele, não dá água para ele tá lá com sede, não é? Passando lá, né? Elas até representam Nazaré muito mal, né? Como se fosse uma região desértica, que não é, tá? Mas eles representam do jeito que eles entendiam, né? E aí, em determinado momento, que eles não deixam ele beber água, ele tá lá chorando, sofrendo, aquela coisa toda, né? Começa a cair uma água sobre a cabeça dele, né? E aí você vê, né, pela construção da cena, que é Jesus que está lá, né? Jesus, né, tava lá mexendo na carpintaria, assim, mostra, né, de costas, assim, com as ferramentas, né? E aí Jesus aparece do lado, né, tipo, vai lá e começa a dar água pro rapaz, né? E, tipo assim, é proibido. Aí o soldado romano, né, pega o chicote, vai lá dar uma chicotada em Jesus para poder, tipo assim, parar com isso, né? Que era a relação que os romanos tinham com aquela gente. Quando Jesus levanta e olha pro soldado, o soldado fica totalmente desconcertado, não sabe nem o que ele faz ali. Né? É como se alguma coisa tivesse paralisado ele, né? Um poder, uma autoridade que ele não entendia bem, né? Mas que o constrangeu de tal forma que ele não teve coragem de levantar a mão para Jesus. Jesus fez o que ele queria lá. Né? Ele foi lá, continuou dando água pro cara, fez o que ele queria. O soldado, tipo assim, o que é isso? Né? Tipo, né? Um misto de medo, de espanto. Era mais ou menos isso que acontecia quando as pessoas encontravam com Jesus. Né? Então, assim, Jesus, ele tinha essa autoridade moral, né? E ninguém botava a mão nele. Se ele não quisesse, né? Tanto é que quando ele estava lá em Nazaré, né, que é a história, né, que a Rita está falando aqui, né, o pessoal tentou apedrejar ele. Ele foi pro pessoal. Ele falou, tá, vocês vão me apedrejar? Eles foram até a beira do morro que tinha lá, né, que iam empurrar ele de lá e sumiu. Simplesmente ele saiu no meio do pessoal e voltou para casa dele. E alguém foi atrás dele? Não, ninguém. Né? Ou seja, era, né, a questão da aula espiritual mesmo dele, né? Para o pessoal prender ele, bater, crucificar, flagelar, e teve que, vamos dizer assim, desligar o poder, né? Ele desligou lá a chavinha lá e ele ficou normalzinho lá, o pessoal fez o que queria com ele, porque ele deixou. Ele deixou. Fala, não, pode fazer o que vocês quiserem com esse corpo aqui, eu deixo. Fala o que vocês quiserem. Né? Então, continua. Vendo-se Jesus. Marcelo, nem Pilatos quis assumir a responsabilidade, né? Porque... Quando se deparou com Jesus e Jesus fica no silêncio, Pilatos, eu imagino a cena, assim, eu fico visualizando. Porque Pilatos já tinha ouvido falar de Jesus. Que Pilatos quis os romanos. O que eu estou fazendo? O que acontece, né? Os romanos, eles eram muito supersticiosos. Todo mundo era muito supersticioso naquela época, né? E a religião romana falava, né, dentro da crença dos romanos, que de tempos em tempos os deuses romanos, Júpiter, né, Atena, os deuses desciam e saíam andando entre as pessoas. E que normalmente, né, as pessoas recebiam os deuses e quando um deus aparecia, essa pessoa maltratada, depois o deus voltava e destruía tudo. Né? Elas iam ter que aguentar a ira do deus lá. Era muito comum essas histórias da mitologia. Então o que o Pilatos pensou? Esse cara aí não é normal não. Por quê? O Pilatos não era bobo. Né? Como todo mundo na época, ele tinha informante para tudo quanto é lado. Então ele ouviu falar de Jesus. Quando Jesus apareceu na frente dele, né, não era um sublime desconhecido. Né? Era alguém que ele via algum potencial. Né? Porque senão ele, Pilatos, não ia ter parado a vida dele para atender Jesus, gente. Né? Pensa bem. Você acha mesmo que se Jesus fosse um qualquer um lá, o Pilatos ia parar, o governador da Galiléia inteira, da Judéia inteira, ia parar para receber o cara? Nem ia mandar matar o cara lá num canto qualquer lá, mata esse cara aí, não quer nem saber desse cara não. Que era muito comum, né? Mas ele sabia que Jesus movimentava, ele tinha muito seguidor, inclusive gente muito rica e poderosa, né? Muitas pessoas poderosas eram seguidores de Jesus, né? E, ao mesmo tempo, ele ouviu os relatos dos milagres, das curas, do que Jesus fazia, e falou assim, vai que esse cara é um Deus disfarçado. Vai que ele é um deus do Olimpo que desceu aqui, tá dando umas voltas aqui, eu vou matar esse cara, tá doido, né? Tanto é que quando o Pilatos pergunta para Jesus, o que ele fala para Jesus? Quem és tu? De onde você veio? Quem que é você? O que você está fazendo aqui? Né? Ou seja, você acha que o Pilatos não sabia que Jesus nasceu em Nazaré? Ele sabia tudo, ele tinha a ficha toda. Né? O sistema de informação deles lá funcionava, gente. Né? Quando ele pergunta para Jesus quem Jesus é, ele está perguntando no sentido metafísico. Tá? Ele está virando para Jesus falando assim, quem é você? Você é um dos deuses? Você está fazendo aqui, você é disfarçado? Você é o deus desse povo aqui que veio aqui? Quer meter com esse negócio? Não, mais ou menos foi isso. Né? E Jesus, o que Jesus faz? Ele dá aquela resposta que alivia o Pilatos totalmente. Jesus não é bobo, né? Ele fala, não, você não tem culpa não, quem me entregou aqui que tem culpa é o Pilatos. Entendeu? Quando Jesus fala isso, Pilatos vai e deixa a coisa seguir. E Jesus fala isso de propósito, porque ele sabia que se o Pilatos ficasse amedrontado com ele, o Pilatos ia mandar soltar ele por causa do medo. Entendeu? E não é o objetivo de Jesus. Jesus que ia morrer mesmo. Né?
tá? Porque ele queria morrer para fixar, não que ele queria morrer para salvar o mundo, tá, gente? Jesus queria morrer para poder nos ensinar a questão da imortalidade. Ele queria que o corpo dele tivesse uma morte pública, era do interesse dele morrer publicamente para poder fixar na cabeça das pessoas a ideia da ressurreição, basicamente isso. E aí ele continua, aqui, ó. Rodeado por uma multidão, ordenou que passassem para a outra margem do lago. Aproximando-se um escriba, disse-lhe: Mestre, eu seguir-te-ei para onde quer que fores. Ou seja, um escriba é uma pessoa, um nobre, tá, gente? Um escriba é uma pessoa que ele tem, né? Os escribas eram pessoas altamente categorizadas na sociedade da época, porque eram pessoas que sabiam escrever, tá? Apesar de que até era mais comum saber ler em Israel da época de Jesus do que normalmente era no resto do mundo, porque tinha uma questão religiosa, as crianças, principalmente os meninos, aprendiam a ler para poder ler o Torá por causa de uma questão lá da passagem da idade deles, né? O Bar Mitzvah de hoje, né? Tinha outro nome na época, né? Então era muito comum as pessoas saberem ler pelo menos o básico, tá? Os judeus. Judeu mesmo, né? Mulher não, né? Estrangeiro não. Então, assim, o escriba era um cara que, além de saber ler, ele sabia escrever, ele tinha os materiais de escrita, que eram caríssimos. Tá? Por isso que muitas vezes o menino aprendia a escrever na areia, no chão, lá, porque, né, não tinha instrumento, né, era caro, papiro, né, a tinta, era coisa assim que era tipo assim, um salário de um ano da pessoa, né, um pergaminho, entendeu? Então, assim, é fora da realidade. E aí o escriba, né, vendo aquilo, ele aproxima de Jesus e fala assim, ó, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus disse: as raposas têm as suas covas, as aves do céu seus ninhos. Porém, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Olha que interessante, né? Que tem um simbolismo. Raposa, o que é a raposa? Inteligência. Tá? A raposa é o sinal do pensamento, da inteligência. Tem a sua cova. O que é a cova? A cova é onde a inteligência se esconde, onde o pensamento se guarda, se protege, né? As aves do céu têm seu ninho. O que é a ave do céu? A ave, na conotação bíblica, são os pensamentos, as ideias. Né? O ninho é aquele local onde você pode parar, né? Onde o pensamento vem e tranquiliza. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que ele está querendo dizer? Que seguir Jesus, né? Ele fala assim, ó, os voos a inteligência, né? A sua cultura, o seu conhecimento vai te dar um local para você ficar salvaguardado, que é a caverna, a raposa, a esperteza. Os voos do pensamento, a sabedoria, o entendimento vão fazer com que você voe, que você cresça. Mas para me seguir, você vai ter que se acostumar a nunca parar. Né? O que ele quis dizer? Para seguir o Cristo, é necessário se entregar a uma atividade quase constante e sem descanso. Porque o objetivo de Jesus nada mais era do que renovação da humanidade, o resgate do mal, né? E é uma luta que até hoje Jesus não descansa. Aí você pega lá, por exemplo, o livro Nosso Lar e abre lá, né? E aí você vê que os espíritos superiores não descansam. Tá fazendo alusão a isso aqui, ó. Quando você vê a ministra veneranda lá falando que ela tem 1 milhão de bônus hora trabalhado no Nosso Lar, né? Sem descansar, sem reclamar, sem nada. E aí o pessoal vai fazer uma festa para ela. E ela foge da festa. Por que ela foge da festa? Ela fala assim, que você é doido? Eu tenho 1 milhão de horas. Jesus está aqui, tem bilhões de anos trabalhando sem descansar pela humanidade inteira. Quem sou eu para merecer presente porque eu trabalhei 1 milhão de horas quando você tem um Cristo aqui que não se julga de reclinar a cabeça dele? É nesse sentido. Né? É esse o conceito que faz um espírito iluminado não aceitar elogio. Porque ele vai, opa, peraí, eu vou aceitar elogio aqui no Nosso Lar, aqui, por causa de 1 milhão de horas, 300 anos trabalhando, enquanto que o mestre dos mestres está lá, desde que o mundo é mundo, fazendo a mesma coisa e nunca ninguém e não aceita nem descansar? Posso não. Né? Seria uma afronta ao mestre, porque só ele merece o título. Só ele trabalha, porque nós estamos aqui aprendendo com ele. Então eu vou receber prêmio enquanto o mestre está lá. É o mesmo motivo de que quando o Paulo de Tarso estava em Jerusalém, eles queriam crucificar o Paulo de Tarso estava falando, nunca, jamais que eu permitir que vocês me crucifiquem. Né? Vocês estão achando que eu vou imitar Jesus? Né? Eles queriam fazer uma paródia da morte de Jesus com o Paulo, né? Crucificar o Paulo, aquela coisa toda, pô, até 2 ladrões do lado dele. Né? O Paulo falou assim, nunca que eu vou permitir isso, não. Né? Ninguém vai ir atrás do Calvário do Mestre, não, isso é impossível, isso aí é o único no mundo. Né? O Pedro que foi crucificado e porque... Né? E ainda pediu para crucificar de cabeça para baixo para ficar diferente, para mostrar que ele não vale nada e Jesus que é, né? Mas assim, o Paulo que deu conta de fugir do negócio falou, não deixa vocês me crucificar não.
Nossa, aqui pra vocês, né? Eu morro de outro jeito crucificado, não. Só ele, né? Mas continuando. Outro dos seus discípulos disse-lhe, né? Quando a gente vê discípulos aqui, gente, pode ser dos apóstolos e pode ser dos outros que ele tinha. Vamos lembrar que Jesus tinha um grupo muito grande de seguidores, né? Que eram 12, depois 72, né? Sem contar as mulheres que também seguiam, tá? Então um dos seus discípulos disse: Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. Jesus, porém, lhe disse: segue-me e deixe que os mortos sepultem seus mortos. Que interessante, né? Parece que Jesus está sendo insensível com a morte alheia, né? Então o cara perde o pai lá e fala assim: mestre, eu quero sepultar o meu pai, né? O que é o pai, gente? O pai é a nossa origem, o nosso passado. O que o discípulo está falando para Jesus? Senhor, deixa eu resolver o meu passado que depois eu te sigo. Deixa eu sepultar o que está errado dentro de mim, deixa eu virar uma pessoa boa, deixa eu ficar rico, né? Deixa eu me equilibrar e ser o cara perfeito, né? Deixa eu sepultar o meu passado. Que aí depois eu vou atrás do Senhor. Que Jesus fala para ele: deixa os mortos sepultar os mortos. E o passado ficou para trás. Preocupe em resolver o passado, não, resolve o agora. Né? Você fala, mas tem a causa e efeito. A causa e efeito ela vai vir atrás da gente no momento certo, se é que vai vir. Né? Porque a base do ensinamento de Jesus é o que? É o amor que cobre a multidão de pecado. Né? O que Jesus quis dizer para esse discípulo? Olha, se você vir comigo agora, você não vai precisar sepultar em ninguém. Nós vamos resolver isso aqui no trabalho aqui, meu filho. Deixa para trás o que ficou e vamos embora, vamos seguir em frente. Né? Para de se prender ao ontem. Para de querer sepultar o seu pai. Né? Deixa as coisas mortas ou cuidar de quem está morto. Ou seja, os erros, os vícios, as dificuldades, os problemas. Né? Deixa aos cuidar de quem está naquela sintonia. O pai é a herança. O pai é a minha origem. Ó, tem um gatinho chorando. Agora não vai abrir não, depois eu abro para você. Então assim, o pai é a representação da nossa origem espiritual. Né? O pai é aquele que traz pra gente o conteúdo daquilo que nós temos que deixar para trás. Né? Tanto é que tem os gregos tinham muito isso, né? Os arquétipos, né? Então eles falavam que pra gente ser nós mesmos, nós temos que matar o nosso pai, né? Que é até a história da mitologia grega, né? Os deuses só ascendiam quando os pais deles eram derrotados, né? Os deuses do Olimpo só crescem quando eles vão lá e matam o pai deles. Né? Então, assim, é claro que isso é um sentido metafórico, né, gente? Isso é uma metáfora. O pai é a representação do passado, daquilo que eu fui, daquilo que eu era. Tá? Nesse sentido aqui, tá, gente? Né? Não é o pai criador que Jesus se refere, não. É que ele está referindo, né, ao pai morto. Tá? O pai morto é o nosso passado. O pai que está lá, que tem que ser enterrado, que tem que ser, né, deixado de fora, né? Ó, né, é o nosso passado. É nesse sentido que ele está falando aqui. Tá? Então ele vai trabalhar essa ideia com o pessoal. Fala assim, ó, você quer me seguir? Vem agora. Né? Ah, mas eu tenho que resolver minha vida, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor, eu tenho que deixar de fumar maconha, eu tenho que deixar de fazer coisa errada, de roubar, de mentir. Não me preocupe isso não. É no trabalho que nós vamos resolver. Se a gente for esperar a gente abandonar os nossos vícios pra gente seguir Jesus, nós estamos lascados. Tá? Lascados. Nós não vamos seguir não. Vamos ficar a vida inteira brigando com vício e vamos chegar no plano espiritual e falar assim, mestre. Tava tentando lá deixar de ser mentiroso, de ser ladrão. Tava tentando lá deixar de ser arrogante, vaidoso. Então por isso que eu não fiz nada. Ah, por que você não fez? Podia ter feito. O que te impede? Você ia ser um trabalhador vaidoso, daí? Você ia trabalhar. Você ia ser um estudioso arrogante, daí? Você ia estar estudando. Você ia dar a cesta básica para quem precisa lá, né, do alto do seu desequilíbrio. Aí ia estar fazendo. Né? Quem que levantou a voz para falar, gente? Pode falar. Sou eu, Beth. Ei, Beth. Até hoje, tudo bom? Até hoje, esse problema de você... Eu tenho que primeiro limpar meu passado para ir fazer... Para seguir em frente, a gente encontra dentro da casa espírita. Nós tivemos no nosso grupo ótimos trabalhadores, mas que por defeitos morais, eles disseram, eu não me sinto digno de trabalhar aqui, porque eu ainda, no caso, ele tinha uma amante. Entendeu? Então ele não conseguia. Ele não conseguia. E era um trabalhador fenomenal. Fazia um trabalho do bem maravilhoso, mas ele acabou, e a gente fez de tudo para que ele continuasse lá, continuasse servindo, que aquilo ia passar, ele ia acontecer, abrir o olho, mas não deu jeito, nós não conseguimos. Mas nós somos assim, e ele né? se afastou.
Nós somos assim. O que acontece? A gente valoriza mais o mal do que o bem, né? Esquecidos que um segundo de luz espanta toda a escuridão, né? Então a gente não precisa ser perfeito para fazer o bem. Nós precisamos ser o melhor que a gente dá conta. O que a gente precisa é ser sincero. Mas é sincero com os outros, eu tenho que chegar lá e falar todos os meus podres para todo mundo? Não. Eu tenho que ser sincero comigo mesmo, olhar no espelho e falar assim, olha, nisso aqui eu sou beleza, nisso aqui eu não dou conta. Então eu vou focar na minha luz, né, para que eu possa frutificar no bem. Porque se eu ficar parando, contemplando a treva que tem dentro de mim, essa treva só vai aumentar. Eu tenho que acender a luz com urgência. O grande objetivo do estudo do Evangelho é a gente se conscientizar que nós podemos muito mais do que a gente imagina. Nós temos capacidade espiritual para amar, para fazer o bem. Né? Ah, mas quer dizer que eu sou perfeito com isso? Não. Né? O que a gente não pode é se iludir, achar que a gente é santo de uma hora para outra e não é. Né? Tinha lá o Tomé, que é o cara que não acreditava em nada, que ia saber tudo. Tinha a Maria de Magdala, que era prostituta. Né? Tinha lá o Paulo de Tarso, que era assassino, vaidoso até pular para trás, né? Arrogante. Né? Tinha o João Marcos, que era xenófobo, não podia ver um estrangeiro que já começava a babar lá, né? Passar mal, porque não aceitava quem era diferente dele. Né? Era esse povo aí que era o seguidor de Jesus, gente. Judas Iscariotes lá, que, né, queria forçar Jesus a fazer a revolução, né? O cara sonhava com revolução de dia, de manhã e de tarde, né? O cara tava lá do lado de Jesus todo dia, a revolução aí, ó, matar os romanos tudo, né, mestre? Que dia que vai ser? Né? Tinha o Mateus, que era cobrador de imposto, ou seja, ladrão. Zaqueu também é outro ladrão também, roubava dos outros lá. Arrependeu? Arrependeu, tudo bem, né? Mas olha qual que é a característica desses companheiros de Jesus. Cada um é complicado de um. Tinha o Simão Zelote, né? O Simão Zelote. Né? Zelote era um movimento revolucionário conhecido por exterminar romano. Eram os caras que iam escondido de noite, botar veneno, cortava o pescoço dos outros escondido. Eram os Zelotes. Tinha um apóstolo de Jesus que era um Zelote. Ou seja, o Simão Zelote já matou muita gente. Um dos apóstolos de Jesus era um mau assassino. E virou um apóstolo de Jesus. Era um velhinho lá, né? Mas vai ver ele 20 anos antes lá o que é. É um capeta, né? Virou discípulo de Jesus. Ou seja, ninguém ali, né, era 100%. Até um João Evangelista, né, que é Espírito de Luz lá, tudo bem, né? O João Evangelista é outra história, o Bartolomeu também, que era iluminado, Maria, a mãe de Jesus, beleza, né? Mas você bota lá dos 500 que andavam com Jesus. Gente, era da gente para baixo, tá? Talvez a gente hoje tá bem melhor que muitos apóstolos de Jesus naquela época, tá? Né? Hoje, né, gente? A gente hoje é melhor do que naquela época, tá? Então a gente pensa bem. Né? Jesus sabia muito bem da dificuldade daquele povo todo e escolheu eles. Por quê? Porque ele sabia do potencial de luz. E ele queria mostrar pra gente que nós também damos conta. Né? E isso fica como, né, o nosso pensamento final do nosso estudo. Né? O objetivo do Cristo sempre foi acender a nossa luz. E na verdade nem acender a nossa luz, nos mostrar que nós temos luz. Fazer com que a gente acredite na nossa luz. Porque ela já está aqui. Né? Exatamente, né? A gente tem que fazer aquilo que a gente dá conta, né? E se a gente fizer o que a gente dá conta, nós estamos sendo perfeitos. Nós estamos dando do nosso nível de consciência. Então, né, pessoal, vamos terminar a nossa reunião. Amanhã nós temos tratamento espiritual às 8 horas da noite. Quem quiser participar, né? Tratamento, né? Aqui pelo Instagram, tá? A gente até tentou fazer o tratamento aqui no Jitsi aqui, mas não deu muito certo, não, porque o som não bate, você bota a música aí fecha o microfone, escuta. Então nós fazemos tudo aqui no Instagram, tá? Então, tratamento espiritual amanhã às 8 da noite no Instagram, tá bom? Para quem quiser, quem precisar, né? Quanto mais gente participar, melhor. Por quê? Porque quanto mais gente unida ali na vibração da cura, mais nos ajuda. Então, quem puder nos ajudar a convidar as pessoas a participar, né? Não é para fazer quantidade de gente, não, que isso aí, né? Se tiver um, nós vamos fazer do mesmo jeito. Se tiver só a gente aqui em casa, nós vamos fazer aqui em casa, né? Mas a ideia mesmo é unir as nossas vibrações e as nossas energias, né, em prol da cura, da ajuda, do amparo de quem está precisando. Né? Então vamos lá, fazer a nossa prece final. Alguém quer fazer a prece para a gente? Então eu faço. Senhor Jesus, estende as tuas mãos sobre o nosso coração, fazendo com que cada um de nós possa se elevar da dor rumo ao teu amor. Ensina-nos o caminho do perdão, da tolerância e da fé. Mostra-nos, Senhor, a forma de enxergar naquele que pensa diferente
um irmão. Nos ensine a ver a luz, os pontos positivos de cada ser à nossa volta, por mais complexo e pervertido que ele seja. Divino amigo, envolve os nossos corações e mentes na vibração da boa vontade e permite que, de alguma forma, possamos colaborar com o teu amor. Fica conosco, Senhor, em vibração de luz, de paz e de afeto. Envolve-nos mais uma vez e permite que possamos juntos caminhar contigo, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, lembrando só, antes da gente desligar, né, que a gente está com a campanha para poder arrecadar toalha, né? A gente vai dar de presente para as nossas assistidas no final do ano, no Natal, né, lá no Universo dos Sonhos, toalha, né, e um creme, né, que é esse creme hidratantezinho que a gente vai colocar no presente delas, né? Então a gente está juntando para comprar toalhinhas para cada uma das nossas mãezinhas lá, das nossas senhoras, né? Praticamente 100. Então quem quiser nos ajudar doando toalha, doando creme hidratante, nós estamos aceitando, tá? Lá para a festa de Natal, nós já estamos começando a pedir agora para não cavalar as coisas, né? Porque tem os apadrinhamentos, presente, tem aquele tanto de trem, né? Então nós estamos na campanha para arrecadar toalhas de banho, né? Para as senhoras, para as mães. Normalmente são senhoras idosas, tá, gente? Por isso a ideia do creme, né? Para ser um carinho para elas, né? Igual eu brinco, pessoal, mulher entende bem isso. Para homem, fala, para que creme? Tem que dar arroz, né? Mas a mulher aí sensível sabe, né? O que é um cremezinho aí na mão, como é que, né? Então esse é um carinho para elas, né, gente? É um carinho que a gente está querendo fazer aí no Natal, né? E a toalha que é algo útil para elas também, que elas pedem muito pra gente, às vezes a gente não ganha. Então a gente quer dar de presente para elas no Natal. Então quem puder nos ajudar, né, com toalha, né, ou com um cremezinho, a gente com aquele creme Scala, né, não tô fazendo propaganda não, tá, gente, porque é mais barato mesmo, né, ou qualquer um que quiser doar, nós estamos aceitando, tá, gente, é só me chamar no privado que a gente combina direitinho aí, tá bom? E mês que vem a gente vai falar sobre, já começar a falar sobre os apadrinhamentos aí da nossa festa de Natal, como a gente faz todo ano, né, mas aí vai ser no mês que vem, tá bom? Pessoal, muita paz, muita luz, muito obrigado, né? Mais uma vez aí a gente está voltando com as atividades lá da nossa casa, lá do Francis de Assis, né? No bairro Industrial, né? Então quem quiser ir vir um dia conhecer a gente, né? Ver os trabalhos sociais aí, ainda não voltamos tudo, tá tendo só distribuição, mas vai voltar, né? Então a gente convida, né? Quem sabe um dia aí vocês possam visitar a gente na reunião de quinta lá na Casa Espírita, né? Esse mês que vem volta, se Deus quiser, né? E aí a gente faz um encontro, alguma coisa assim, né? Quem sabe, né? Meus amigos, muita paz, muito amor, boa noite a todos e que Jesus nos abençoe. Até amanhã às 8 horas, né, que a gente continue com o nosso tratamento espiritual. Beijão no coração de vocês, que Deus abençoe a todos. Boa noite, Marcelo. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, gratidão, Marcelo. Até amanhã, gente. Até amanhã. Boa noite.